96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. O mundo gira. A gente gira. A roda gira. A pomba gira. Gira a poesia. Saudações coletivas a todas as mentes vivas neste começo de tarde. O momento que te invade com extrema magia é o nascer de mais um programa Gira a Poesia. Salve, salve, Artéfio! Saudações, meu amigo Café. Com fé, vamos que voamos. Em cada passo que damos, nos aventurar por sonhos e ideais. Tentar jamais sucumbir para poder sentir o porvir de energia, com poesia nos ares da imaginação. Com certeza, Artéfio. A arte de fato emana em nossas vidas. E neste programa, não por coincidência, mas sim em toda essência, se faz presente. Num texto metrificado, por vezes libertado, carregado de alegria. Esta semana que passou, muito se aproveitou, a Semana da Poesia. E para não perder esta data que tanto tem significado, eu vou logo apressado dizer que o programa vai ter poesia para todos os lados, mais até do que já é declamado. O fazer poético em Teresina é o norte do Gira de hoje. Então, Demetrios Galvão foi provocado a estar nessa confabulação sobre poemas, dilemas e atitudes. No Poeta Completo, repleto de informações, falamos sobre a vida e ações de Demétrios, integrante da Academia Onírica. Ele também versará sobre o que há e como está o mundo Teresina em relação à produção poética no Poemando. No autoral, som experimental com a presença da banda A Sala da Brusca. As opções no fim de semana na sua agenda. Não se prenda e viva! E por fim, a Academia Onírica é destaque no Rebeldia e Arte, coletivo poético que deu muito aporte para a Sociedade dos Poetas por vir. Vem aqui dialogar sobre as suas atividades. Que se inicie a viagem, preparem a bagagem e vamos despertar esta realidade. É hora do quadro autoral. Autoral, socializando os sons do Piauí. Recebemos aqui a galera da banda A Sala da Brusca. Saudações, meus amigos Ramon e Telmo. Prazer tê-los aqui. Como é que estão as atividades da banda? Prazer nosso, né, estar aqui com o pessoal da Sociedade dos Poetas. E que a iniciativa é ótima, assim, desse tipo de programa. Socializando tanto a questão da poesia, da música. Socializando poesia e música feita pelo povo piauiense e para o povo piauiense. E poesia de qualidade que a gente vê assim mesmo, assim, as claras, né, pela intensidade do que é feito. Beleza, Ramon. Como foi que vocês pensaram essa ideia de juntar a galera e tirar esse som? Como foi a formação da banda? Assim, a Sala da Brusca assim, começou, acho que a ideia, né, em si começou em meados de 2008, mais ou menos. E passou por várias modificações, né? No começo a gente começou com algo até um pouco mais acústico e aos poucos foi evoluindo para a questão mais do elétrico mesmo. Aí o rock and roll entrou. E quando o rock and roll mexeu com a onda toda, juntou com a poesia do Alexandre, juntou com as ideias musicais minhas, do Telmo, do Rafael, e juntando isso tudo, deu esse todo orgânico que é hoje, assim, deu essa ideia musical e poética que é hoje. É a intenção da gente, né, fazer uma ponte entre música e poesia, intercalando tudo assim de forma a ficar bem feito e que agrade, né? Com certeza, com certeza. E aí, me diz uma coisa, qual o segredo por trás do nome da banda? Qual a mensagem que esse nome quer passar? Isso foi devaneio, assim, delírio do nosso querido vocalista, né, Alexandre. Ele já veio com esse nome já assim pronto, assim, de início. Ele já tinha na cabeça esse nome, Sala da Brusca, pelo fato da sala em si, né, como um lugar onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, trocar experiências. E ao mesmo tempo também a questão da salada, que musicalmente a banda é um pouco disso, assim, não tem assim um estilo. A gente chega pra gente perguntando, né, o que seria o estilo da Sala da Brusca, mas não tem estilo definido. Na verdade é a soma de várias experiências musicais e ao mesmo tempo de vários estilos, juntando samba, rock and roll, chorinho, assim, o que a música sugeria. Às vezes a música sugere uma coisa, a gente modifica a letra, às vezes a letra sugere uma coisa, a gente modifica a música. O resultado fica mais ou menos isso que vocês já tiveram a oportunidade de ver. Muito bom, Ramon.
E essa história do fim do mundo que a gente tem visto aí nas redes sociais? Rapaz, acho que tudo é uma simbologia oculta aí, né? Pelo nome, pela época em que estamos passando aqui, né? São questões de interpretações aí, né? O que vai acabar, né? Estamos começando aí, é um recomeço isso. Pra quem não pegou o fio da meada, essa pergunta sobre o fim do mundo, sabe, ela partiu de um evento que a galera da banda lançou nas redes sociais. Um evento simbólico, viu, galera? Um evento simbólico. E que despertou a curiosidade da galera, é isso, gente. E, Ramon, vocês percebem um retorno positivo do público, da galera? Acho que sim, com certeza. Na verdade, o retorno da galera, assim, acho que a primeira impressão que a gente sempre passa é de chocar as pessoas. Assim, as pessoas sempre, mas uma hora tá na ciranda, outra hora muda, aí entra a questão da poesia do Alexandre. E esse choque eu acho que é o principal retorno que eu sinto, assim, e pra mim é uma coisa positiva. Esse lance, eu acho que toda arte tem esse dever de chocar as pessoas, de acordar, de, né, tentar ali criar outras percepções de mundo, outras percepções estéticas também, em quem tá fazendo e quem tá também, né, quem tá sendo ouvinte do que tá acontecendo também, da música. O futuro, se o mundo não acabar em 28 de dezembro, o que a Sala da Brusca vem planejando aí? Assim, esse ano de 2012, agora a gente tá... O plano mesmo seria já terminar esse ano, já com o CD já todo organizado e com os arranjos feitos pela gente. Mas, por enquanto, a gente está finalizando a questão da uma demo, né? Fazendo uma demo para distribuir e mostrar o som assim de uma forma mais democrática e também colocar essa demo à disposição dos produtores de grandes festivais, daqui e de fora, para tentar, né, socializar ao máximo a música que a gente faz, socializar ao máximo isso que a gente se propõe a fazer assim artisticamente. E contatos para quem quiser conhecer e chamar o Sala da Brusca para estar tocando, tá animando o evento? Só uma que, se nada der certo, né, acho que nosso plano também é acabar o mundo mesmo. Se a gente não conseguir, a gente começa aí com chave de ouro também. Os contatos, tem uns números aqui, né? 9418-4703. Falar com a Dona Brusca. Valeu, Telmo. E aí, galera, rola uma palhinha? A gente vai mostrar pra vocês aí uma gravação acústica que já tem um tempo, acho que tem uns 2 anos mais ou menos que foi feita, mas as músicas que a gente tá trabalhando em arranjo agora. E mostra mais ou menos assim o que é a Sala da Brusca, mas numa versão mais acústica. Assim, ao vivo o negócio mesmo é rock and roll. Não tem pra onde correr não, é tudo rock and roll mesmo, né? Então vamos de Sala da Brusca. De sal, tivesse o mel no final que era bom, eu poderia enfim fazer minha fogueira e brincar no São João, e flutuar com balão, ou beber cachaça, gelo e limão. Se essa fome de cão pudesse comer o pão que o diabo amassou, eu rezaria glória a Deus, ó Senhor, por mais uma libertação. Só me importa o presente, não sei quantos dentes terei pro futuro, pra sorrir pra essa gente que brinca contente de claro no escuro. No submundo futuro, eu juro, a esquina é a lei. Essa vida de sal tivesse o mel no final que era bom, eu poderia enfim fazer minha fogueira e brincar no São João, e flutuar com balão, ou beber cachaça, gelo e limão, e flutuar com balão, ou beber cachaça, gelo e limão. Essa foi a galera da banda Sala da Brusca, som autoral de qualidade.
Agora, como numa festa popular, é hora de cantar, porque chegou madrugada e o pé florido debruçou-se na janela. Ciranda de madrugada!
Se sente cruel, chega arrancando tudo, acorrenta nas profundezas da imaginação, encarcerado, seduz e chega, insipidez, amor sem remorso, pulsa como um coração negro, lindo, frio e perfeito. Desalentada, se perde, abrindo caminho por aquilo tudo, na superfície, resoluta, imperturbável, por baixo, abatida, desatada, desfeita. Regurgite, criatura maléfica. O que quer que eu faça? Quer que eu te aborreça ao ponto de me desmembrar? Nas mãos das minhas vesgas fatalidades, no olhar mais sequioso. Agora você pode me amar. You Can Love Me, by Rita Gave. E a poesia gira, nascendo em lares, bares e amores, não tendo como metas, mas colhendo poetas de todas as cores. Salve, salve, Bia! Saudações, Dalila! E por falar nessa iluminação da poesia, um destes poetas aqui está para falar da sua produção e do seu trajeto. No ar, Poeta Completo. Poeta Completo! Contamos hoje com a presença de um amigo da Sociedade dos Poetas por Vir, historiador, professor e, sobretudo, poeta. Chega mais, Demétrios Galvão. Olá, boa tarde. E então, comparsa, antes de tudo, queria que você falasse um pouco da sua vivência na produção de fanzines, que é uma atividade que a galera que é poeta trabalha muito. Olha só, minha trajetória no universo dos fanzines se inicia por 1998. E aí o adentramento nesse universo alternativo das produções dos zines se iniciaram justamente pelo contato com as bandas de rock, principalmente com as bandas do underground. E aí fui conhecendo essa produção artesanal de ideias e circulação de bandas, de circulação de poesia, enfim. Então, assim, se existe um circuito de ideias e de discurso institucionalizadas e oficiais, logo tudo que se produz não circula nesse meio, algumas coisas são excluídas. E o universo dos fanzines é o universo onde circula esse material excluído das mídias instituídas. Então, quando eu tive contato com os primeiros fanzines que me chegaram das bandas, eu achei isso tudo muito interessante e logo tive vontade de começar a produzir também. O primeiro fanzine que eu vim a produzir foi ligado ainda às bandas de metal, com entrevistas com bandas, comentários de demo tapes e essas coisas. Mais ou menos por 98 é que eu comecei a produzir um zine chamado Sintezine e que eu fiz de agosto de 98 até março de 2005. Esse foi um zine só de poesia em que eu publicava textos meus e textos de amigos. A ideia era meio que congregar pessoas em torno de um cenário, de um possível cenário de poesia alternativa assim, na cidade. Esse foi mais ou menos o propósito desse zine. É uma forma de comunicação alternativa, né? Diferente, contra-hegemônica do que a gente costuma estar vendo aí, essa produção de fanzines. Mas fala pra gente um pouco da sua produção poética. Olha só, a minha produção poética começa inserida nesse cenário alternativo. Alternativo de produção de sentido mesmo, assim, de alternativo de produção de sons, de produção de textos, de produção de ideias. E nesse início eu tinha uma escrita poética muito associada à questão mais de poesia social. Era uma poesia engajada, onde a poesia era mais um meio para que algumas ideias circulassem do que propriamente uma produção poética pensada com elementos estéticos, com elementos narrativos, com essa coisa mais elaborada. Então era uma produção bem mais simples. Então de 98, 99 para cá já dá um pouquinho mais de 10 anos. Então esse percurso tem sido de produções. Passei um bom tempo produzindo fanzines, livretos. Meu primeiro livro ele sai nos moldes do universo dos fanzines, todo artesanal, feito em casa, capa pintada em silk, miolo de xerox, grampeado em casa. Então fazia, botava na mochila, vendia, fazia mais livros. Assim eu fiz, acho que uns 300 exemplares, assim, pondo para circular aqui em Teresina e em alguns outros lugares que terminava tendo oportunidade para viajar em encontros de estudantes e coisas do tipo. Depois começou a existir uma escrita um pouco mais preocupada com questões estéticas e com o universo literário de fato.
e aí participo do concurso de literatura da Fundac em 2002 e fico em terceiro lugar com o livro Fractais Semióticos. 2 anos depois, a Fundac publica, numa edição terrivelmente horrível, né? Mas enfim, o livro saiu. No ano que ele saiu, 2005, a Fundac fez um outro concurso literário. Me inscrevi de novo fiquei em terceiro lugar com um livro chamado Bifurcações no Diafragma do Tempo, que até hoje nunca saiu, e esse Bifurcações no Diafragma do Tempo virou o livro Insólito, que é o que eu lancei em dezembro do ano passado, já completamente reformulado em termos de título, texto, concepções e tudo mais. Então, Insólito termina sendo, na minha concepção, de fato, o meu primeiro livro, como se fosse o livro de estreia, muito embora já tenha saído 2, que foi o Cavalo de Troia e o Fractais Semióticos, mas o Insólito ele tem tanto uma perspectiva de texto como gráfica e editorial toda que passa pela minha mão. Então, assim, ele é o primeiro livro que tem os moldes que eu acho interessante um livro. Essa forma de produção artesanal é até bem mais interessante porque reflete mais a forma que o poeta trabalha a sua arte ou qualquer outro artista, e acho que chega até de uma forma mais natural para as pessoas. Nesse caso, tu não segue uma linha poética, alguma coisa nesse sentido? Olha só, um dia desse, eu respondendo uma entrevista para o poeta Adriano Lobão, eu meio que tive que estabelecer algumas coisas da minha escrita, até para poder explicar esse trajeto. Eu vejo muito assim, inicialmente eu tinha uma escrita muito ligada às questões da poesia marginal, com essas referências da década de 70, ali ligado a algumas coisas do Chacal, Torquato, Ali Salomão, Cacaso, Ana Cristina César, mas muito na paralela também com questões do movimento punk, anarquista, que era o período que eu participava do GEA, que foi um grupo anarquista que existiu no final da década de 90, início de 2000, que era o Grupo de Estudos Anarquistas. Então, os poemas eles tinham um teor mais político de crítica social. No Fractais Semióticos já há uma outra escrita, já um diálogo mais próximo com os escritores beatniks americanos, né, com a literatura beat. E depois disso eu fui modificando um pouco essa escrita e dialogando mais proximamente com o surrealismo, que é a escrita do insólito. Então eu tenho mais ou menos que esses três momentos. Mas fora essas 3 pontuações, tem outros livros não publicados ainda que tem outras escritas, assim, talvez um diálogo. Tem um livro que ainda está engavetado, que é o Cosmologia Invertebrada. Ele tem talvez um diálogo mais próximo com o que a gente poderia chamar de neobarroco. Algumas outras questões como Cidades Rabiscadas, que é uma coleção de textos sobre cidade, textos bem enxutos, bem curtinhos, aí ele já vai também uma outra escrita. Então toda vez que eu encerro um livro, que eu percebo que ali se encerrou um livro e eu inicio outro, já aparece uma outra escrita, né? Depois do Insólito eu já tenho um outro trabalho iniciado que já tem uma outra direção narrativa e estética, que aí, não sei, daqui talvez mais 1 ano ou 2 sair o trabalho. Lembrando que a gente está aqui no nosso estúdio com o poeta e historiador Demétrios Galvão. E assim, Demétrios, a gente sabe o quanto poesia ou esse outra forma de comunicação que as pessoas colocam de forma muito elitizada, que na verdade não é difícil de chegar à maioria da população. Como é que tu enxerga aqui o cenário ou os cenários culturais de Teresina atualmente? Eu acho que existe uma coisa. Muitas vezes toma a literatura como algo de elite, como a arte sendo algo de elite. A gente pode pensar o seguinte: a educação no campo do sensível não é algo tão simples. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma educação básica, quanto mais uma educação para as sensibilidades artísticas do ponto de vista da produção literária ou da produção das artes plásticas, artes gráficas do modo geral e todo o campo da arte. Então, assim, fora isso, existem todos os discursos midiáticos e todos os interesses de consumo. Então, circula com maior intensidade aquilo que vende mais. Não necessariamente aquilo que vende mais é aquilo que é o melhor do ponto de vista artístico e das sensibilidades que aí se entrecruzam. Mas eu acho que enquanto não tiver uma educação que eduque para o campo do sensível,
a arte, do modo geral, sempre vai ser minoritária nesse mercado das produções artísticas. Então, sim, a poesia sempre será minoria e sempre será marginalizada e, de algum modo, será tratada como elite, embora não seja necessariamente de elite. A questão está nessa educação no campo do sensível. Se, no modo geral, as pessoas não têm essa sensibilidade, logo, nem se interessam, muito menos, eu não sei nem se é questão de compreender poesia ou compreender as artes geral, mas muito mais de sentir. Se não há uma educação nesse sensível, fica difícil de ter até um interesse pela poesia ou por essas questões. Valeu aí, Demétrio, mas agora eu quero que você mostre aí um poema do seu livro pra gente. Vamos lá. Música para indecisos. A música corta os olhos e transpassa a carne. Carrega as horas dos indecisos por livros velhos, cidades labirinto e noite cinema. Correspondências de sonhos intranquilos. Nas gavetas da memória, uma infância barbada. E poemas biscoito no café da manhã, com aquela ferrugem que carcome os dentes. Doses de pílulas em Technicolor. E em caso de incêndio nas partes íntimas, deixar o fogo consumir o resto do corpo, o resto do corpo, o resto do corpo, o resto do corpo. Falar um outro poema. Insônia. Insônia é não ter palavras para o sono. É não convencer o travesseiro a aceitar cabeça. É ter no lugar do colchão uma avenida. É insistir conversar com os móveis da sala. É emprestar memória para os peixes do aquário. Insônia é desconhecer o trapézio da noite. É isso aí, Demétrios fazendo a poesia girar aqui no nosso programa. Mas fala aí um pouco sobre os seus planos futuros. Olha, nesse momento, há o início de um possível livro, já com alguns textos encaminhados depois do lançamento de Insólito. Algumas parcerias sendo trabalhadas com, por exemplo, o amigo Thiago I, que foi companheiro na AO, na Academia Onírica, então sempre tem saído alguns poemas na coluna que ele tem no jornal O Dia, aos domingos, no Caderno Metrópole, que é a coluna Intacta Retina. Nesse momento, assim, depois do lançamento de Insólito em janeiro, eu comecei a ter não sei se sorte, enfim, mas quando a gente trabalha, dali mesmo dizia, né, essa coisa de sorte, quando você trabalha é o que vem. Então, assim, depois de Insólito, terminou saindo poemas na revista Corsário, do amigo e poeta Mardônio de Fortaleza. Saiu poemas meu na Cronópios, que, assim, salvo engano, talvez seja um dos maiores portais de literatura no Brasil hoje, que divulga literatura contemporânea. Tá para sair poemas na revista Raia Pageur BR também, do poeta cearense Carlos Emílio Correia Lima. Ele também está organizando uma coletânea de autores em âmbito nacional, provavelmente vai ter textos meus. Recentemente saiu uma entrevista comigo na coluna do Adriano Lobão, no jornal, se não me engano, o Diário do Povo. Enfim, está saindo texto sempre. Eu acho que do tempo que eu tenho produzido, acho que eu nunca tive meus textos circulando tanto. Fora as atividades da própria academia, né? Com as revistas, livros, CD, enfim. Massa, esse foi um primeiro momento com o Demétrios aqui no nosso estúdio, porque depois teremos mais confabulações com ele em outros quadros. E vamos de música para desintoxicar-se este apocalipse. Tom Zé com Desenroque-se. Eu já sei que essa panorâmica é a segunda lei da termodinâmica. Para desintoxicar de tanto rock, nem um choque, nem um choque. Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega. Para desintoxicar de tanto rock, nem um choque, nem um choque. Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega. Eu digo desenroque-se, meu nego desenroque-se, desintoxique-se desse apocalipse, para evitar complicação com a toxicação e o buraco da menina não aparecer com cera. Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira. Para desintoxicar de tanto rock, nem um choque, nem um choque. Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega.
só para desintoxicar de tanto rock, nem um choque, para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega. Eu digo desenroque-se, meu nego, desenroque-se, desintoxique-se desse apocalipse, para evitar complicação com a toxificação e o buraco da menina não aparecer com cera. Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira. Para quando você despertar, abra as janelas da alma, que a luz do sol há de bater e aquecer tudo de dentro, mas abra bem cedinho, bem assim que o sol nascer. Deixa a alma respirar. Não é de todo mundo o feitio de viver apertado dentro de um corpo. A carne é escura por dentro, escura e molhada. Deixa a alma ouvir barulho, sentir vento, levar pingo e num susto avermelhar e dar um pulo, de espanto ou sobressalto. Tá com medo, alminha? Qual o quê? Foram apenas passarinhos. Poema de Laélia Carvalhedo. É a poesia que gira e surge sem avisar, sem regra e pretexto, se faz o contexto pra gente ir andar, devagarzinho ou arrebatando, chega afetando o modo de olhar. Sem demora, é hora de poemando. Poemando, poesia como elemento transformador. O Poemando de hoje traz uma reflexão sobre o fazer poético atual. Mas o que seria esse fazer poético? A quem interessa? Como se dá esse processo? Como chegamos até aqui? Existe ainda um fazer poético? E aí, Demetrios Galvão, o que pensa sobre o assunto? Sobre o fazer poético, eu acho que existe fazeres poéticos. Cada poeta tem seu modo de fazer. E isso é interessante, esses fazeres, porque às vezes a gente senta alguns amigos que escrevem e tal, e quando a gente começa a conversar sobre como fazemos nossos textos, todo mundo tem um modo diferente. Então, porque assim, não tem também um modo único de sentir as coisas, de consumir o mundo que está à nossa volta. E aí quando eu falo consumo, eu consumo de tudo, assim. Eu consumi o vento, consumi a luz do dia, eu consumi o canto do passarinho, consumi o trânsito também, consumi, enfim, o dia a dia. Então, se não tem um modo único de viver essas questões, então também não tem um modo único de produzir. Agora, dentro dessa coisa do fazer, existem alguns grupos, algumas pessoas que sistematizam isso de modo a desenvolver estéticas, né? Por exemplo, concretismo é um modo de fazer poético que tem uma estética definida. O surrealismo é uma forma de fazer poético que tem também um modo estabelecido, e por aí vai. Sobre isso, lembro alguns autores falando assim: existe a margem direita e a margem esquerda, um modo careta e não careta de fazer poesia, mas ninguém precisa se filiar a uma das margens, né? Você dialoga com o que você acha interessante e vai produzindo. No meu ponto de ver, assim, a questão é que muita gente escreve, mas não leva a coisa a sério. Do ponto de vista assim, tá, eu escrevo, mas como é que eu faço isso? De que modo eu posso trabalhar a ter um desenvolvimento estético mais seguro, mais maduro? E aí, nesse sentido, se você quer escrever, e quer publicar, e quer desenvolver, e se desenvolver enquanto escritor, poeta, romancista, enfim, eu acho que aí cabe um pouco estudar sobre a área que você está adentrando. A questão é que muita gente leva a sério o seu universo profissional enquanto professor, enquanto administrador, enquanto jurista, enfim, mas a poesia ou a literatura fica relegado a um momento de distração, de lazer, e aí fica sempre o discurso: a poesia é uma grande brincadeira. Beleza, mas alguns brincam e levam a brincadeira séria, né? Não deixam de se divertir fazendo poesia de forma séria também, né? Eu acho que tem esses caminhos, né? E aí isso eu vejo muito no próprio cenário daqui, de outros estados que eu já andei observando. Uma coisa é quando você fala da produção poética, enfim, você escreve um poeminha de amor para namorada, e aí fica ali 5, 6 meses sem escrever, aí faz outro poema e tal. Isso não é uma produção levada a séria, né? No sentido de eu escrevo, logo eu quero continuar escrevendo, produzindo. Então, quando você leva a coisa a sério, aí eu imagino a produção de modo profissional.
né? Como também o lado da música, das artes plásticas, visuais e tudo mais. Quando você quer levar a sua escrita a uma maturidade e você tem isso no seu horizonte, então cabe compreender esses fazeres de uma forma mais orgânica, né? Mais por dentro da própria linguagem. É preciso conhecer a linguagem. Eu acho que a coisa é por aí, tem que saber conhecer a linguagem e como ela funciona. Porque com a linguagem você produz mundos. E se você domina bem a linguagem, você produz esses mundos mais bem feitos. E tem um resultado melhor do ponto de vista até mesmo daquilo que você deseja, enquanto provocar as pessoas, mover coisas, né? Porque a linguagem é poderosa. E eu acho que quando você adentra esses espaços é interessante saber como ela funciona. E estas foram as impressões sobre o fazer poético na atualidade. E agora, para toda a sociedade, não se repreenda. É hora de curtir o porvir. Vamos de agenda? Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Agenda poética. Pois é, gente, esse final de semana tem para todos os gostos. Tem teatro, tem música, tem poema, tem tudo. Logo mais vai rolar Jovem Guarda com Almir Bezerra no Água de Chocalho. Nesse sábado, 17, no Bueiro do Rock, vai ter o Rock Tributo, com tributo a Pink Floyd, Black Sabbath, Queen, System e outras bandas, a partir das 9 da noite, e a entrada é apenas R$10. No Boemia tem o Reg Night do Boemia, nessa sexta-feira ainda, com Elas e Elvis e Danilo Rudá. Dias 16 e 17 de março acontece o maior festival integrado da América Latina, o Grito Rock no Clube dos Diários, no palco Osório Júnior. Vamos acompanhar a programação. No dia 17 tem Clínica Tobias Blues, Batuque Elétrico, Megahertz, The Good Garden, que é uma banda lá do Ceará, e Rock Moreira. Tem Trico, Teófilo Lima, BR-316, Scroque, Garibaldi e o Resto do Mundo, que é uma banda que está vindo do Maranhão agitar a galera aqui. E a entrada é só R$10 a partir das 9 horas da noite. Tem também show de humor Papo de Boteco no Teatro 4 de Setembro, nos dias 17 e 18 de março, com a Mari Jucá, a partir das 8 horas da noite, comemorando 10 anos de humor. No 4 de setembro também, nos dias 17 e 18 de março, tem o espetáculo A Lenda do Vale da Lua. A Lenda do Vale da Lua é de João das Neves e é inspirada nos folguedos populares, com toda a sua herança musical, literária e das danças. Um espetáculo para se assistir brincando e festejando, palpitando e sorrindo. Isso tudo a partir das 5 horas da tarde. E no Paçoca Beer Hall, nesta sexta-feira, tem Soraya Castelo Branco e no sábado, Marlon e os Brandos. E no Churu, no dia 17, a gente vai ter o Baile do Até, a festa, com Vale do Até, Papa Nicolau e DJ Ranildo Pereira. Pois é, gente, o final de semana tá movimentado e tem para todo mundo. Tanta opção para satisfazer sua alma, de música nessa levada tem Bob Marley, Satisfy My Soul. Na última dimensão da tela, deixei minha verdade enquadrada, escalei muros e edifícios, por tortuosos suplícios escapei da emboscada, e senti o verde nas veias, e me vi perdido ou encontrado. É coração que incendeia, preocupação agora alheia, do que não há mais resultado. Entre o vil operante truncado, voei tantas léguas de ar, o golpe sempre amoitado, porém nunca revelado, a sede me faz despistar. É cume agora o destino, pois sem fim se provou a levada, daquilo que fez o menino até o samba destino, sorriu-se em alvorada, cresceu, voou e explodiu. Criar poesia, de André Café. Na minha cabeça, no meu coração, debaixo do pé, correndo pelas veias, sem distinção ou escolha, sem hora ou medida. Ela é sua, ela é nossa, ela é de todo mundo, ela é de ninguém. Assim é poesia. Para falar dessa liberdade e um pouco de sua história, vamos conhecer um coletivo poético de destaque aqui na cidade. No ar, Rebeldia e Arte. Rebeldia e Arte, Teresina em movimento. Nesse programa mais que especial, é uma honra contar com a presença e contar um pouco das ações da Academia Onírica. Mais uma vez, Demetrios
chega mais. Ele que também foi e é um integrante da Academia Onírica. Você poderia falar um pouco como é que surgiu a ideia de construir o grupo? Olha só, a Academia ela foi constituída por alguns poetas, mas que já tinham trabalhos bem antes da própria formação da Academia, né? Porque a Academia Onírica ela foi iniciada em janeiro de 2010. Mas todo mundo já recitava poesia por aí, desde do primeiro Boemia, as rodas de poesia e tambores do Hélio, a encontros poéticos pela Universidade Federal, Estadual, enfim. Estava todo mundo trabalhando por Teresina, produzindo fanzines, livretos, enfim. Estava todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa, e em janeiro de 2010... No caso, eu, Demétrios, Thiago Wick, Lito, Valadares, Laís, Fagão e Ariane Pirajá, nós nos reunimos e iniciamos as atividades da Academia Onírica. A princípio era um grupo para promover encontros poéticos, reunir as pessoas, fazer um trabalho que interagisse com as linguagens da poesia, da música, das artes plásticas. A questão era tentar construir uma unidade em torno da poesia. Então, era a questão da poética na música, a questão da poética na fotografia, nas artes plásticas, no vídeo, enfim, era uma interligação de linguagens a partir da poesia, tomando a poesia como ponto dessas discussões. Com o desenrolar do grupo, as atividades foram aumentando e fomos tendo outras demandas. Por volta, assim, eu acho que de uns 5, 6 meses que o grupo estava trabalhando, veio a ideia de gravar um CD em parceria com a banda Quarteirão. Seria um CD de poesia e música. Esse CD saiu em dezembro de 2010, que foi um trabalho chamado Veículo QSP, Quantidade Suficiente Para. Ele é um CD que intercala poesia e música, e as músicas com as bases sonoras da banda Quarteirão. Logo em seguida veio a ideia de fazer revista. Então conseguimos fazer 2 números da revista AO Revista. Foi um número lançado em julho do ano passado e a outra em dezembro do ano passado. Essas revistas nós tínhamos colaboradores daqui de Teresina e de outros estados. No último número a gente conseguiu ter colaboradores inclusive de Moçambique. Traduções de Augusto de Campos, texto de Arnaldo Antunes, entrevista com Cláudio Villa. Na número 1 tivemos participação do Jorge Maltner, Carlos Emílio, Mardônio, enfim, a Academia nunca se restringiu a Teresina do ponto de vista das suas articulações, correspondências, então a gente sempre teve contatos fora de Teresina. Eu acho que por isso a gente pôde fazer um trabalho interessante, porque a gente sempre estava vendo o que acontecia aqui e também o que acontecia fora. Os pés estavam na geografia de Teresina, mas a cabeça circulando por várias partes do mundo. Nesse percurso, nós ainda de 2 anos de atividade, nós produzimos 17 encontros poéticos, 17 números do fanzine Academia Onírica, 2 números da revista, um CD e vários contatos e participações em diversos espaços. E me conta aí essa ideia da poesia tarja preta. A poesia tarja preta era uma brincadeira que também precedia a Academia Onírica. Então, assim, eu, Thiago, Quilito, a gente já brincava com essa coisa da poesia tarja preta como uma poesia porrada, como uma poesia mais forte, mais pegada, algo que produzisse um deslocamento na poesia comportada, na poesia telúrica, algo muito valorizado pelas bandas de cá. Então a intenção era pegar a força, digamos assim, do rock, a porrada do rock, e levar para o campo da poesia, né? E fazer uma poesia. É tanto que mesmo antes da Academia nós nos acostumamos a falar os textos com bases sonoras, muitas vezes subindo em palcos de bandas como Rock Moreira, Rosa Atômica. Enfim, a gente terminou fazendo várias participações em shows de bandas da cidade. Então essa coisa da sonoridade era algo que passou a fazer parte da construção do próprio texto. Então, assim, se hoje eu tiver que falar textos sem uma base sonora, para mim já é estranho. Daqui pra frente, o que a gente pode esperar de vocês? A Academia, ela encerrou as atividades em janeiro. Encerrou de uma forma muito tranquila, lançando uma revista. Inclusive, a gente continua divulgando a revista. Nós temos a revista para vender em vários pontos da cidade, como Tocata, Super Freak, Quinta Capa, Quadrinhos e mais outros lugares da cidade. E os integrantes do grupo continuam se encontrando e produzindo outros trabalhos.
Como eu já mencionei anteriormente, tenho uma relação com o Thiago na coluna Intacta Retina, onde tem saído os poemas. Futuramente deve sair alguma coisa de trabalho comigo e o Thiago, comigo, Valadares e Quilito. Enfim, a gente continua trabalhando e se encontrando, as coisas seguem numa boa. Vocês curtiram a participação especial em quase todo o programa do poeta Demetrios Davão, amigo da gente, né? Muito obrigado mesmo pela participação. Hoje no Gira Poesia, muito mais produção e conspiração para você. Eu agradeço muito a participação, o convite, e admiro muito o trabalho do pessoal do Poetas do Porvir, porque, assim, pra gente da academia, nós percebemos que o que fizemos ao longo desses 2 anos foram reverberações da roda de poesia do Hélio, né? E de algum modo a galera dos Poetas do Porvir tem alguma relação com essas questões da academia. Então é um cenário extremamente interligado, explícito ou implícito, mas de alguma forma essas coisas estão circulando, né? E as pessoas são próximas, são amigas, e isso é que é interessante. Eu acho que por essas e outras é que nós da academia achamos que o que fizemos em 2 anos foi de bom tamanho pro tempo de duração do grupo. Com certeza, e se voltar também vai estar valendo, viu? E estamos abertos para outras parcerias, enfim, tamo aí. Tranquilo, valeu, Caba. E assim, recheados de poesia, fez-se o nosso dia, que agora chega ao fim. Mais um programa carregado de afeto e vontade, para espalhar por toda a cidade poesia, rebeldia e arte. Sugestões de pautas, liguem para 3237-1619. O programa é feito com vocês. Quer conhecer mais poesias da gente? Visite www.sociedadedospoetasporvir.blogspot.com ou visite os perfis do Facebook, Sociedade dos Poetas por Vir, e Twitter, @sopoetasporvir. Você pode mandar produções, críticas e sugestões também pelo e-mail sopoetasporvir@gmail.com. E como sempre, encerramos desejando dias com muita permissão e coletividade. Com muita produção, expressão e liberdade. Ótimo fim de semana para todas e todos. Deixa a poesia girar. Produção e locução, Coletivo Sociedade dos Poetas por Vir. Trabalhos técnicos, Ricardo Souza. Direção-geral, Professor Paulo Vilhena. 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto.